boa noite, meus amigos. Estamos de volta pela rede CNT, uma rede da família Martinez, para mais um Jogo do Poder. Recebo hoje Edson Fonseca e Ismael Moraes para falar sobre eleições, como temos feito já nos últimos 2 domingos. Processo eleitoral que se avizinha. Muito boa noite, obrigado por terem vindo até o Jogo do Poder nessa noite gelada de Curitiba. Boa noite, Roxinha. Uma satisfação voltar aqui ao seu programa. Um prazer recebê-lo. Obrigado, viu, Edson? Boa noite. Bom, eu queria começar com vocês de cima para baixo. O Datafolha divulgou uma nova pesquisa essa semana, onde aparece lá a presidente Dilma com 36%, o Aécio Neves com 20%, o Eduardo Campos com 8%, o pastor Everaldo com 3%, portanto, nós temos aí somando 31%. Aí tem 5 candidatos com 1%. Queria saber de vocês o que vocês estão enxergando, porque a notícia veio assim, num segundo turno o Aécio está no empate técnico com a Dilma. Mas aí é o seguinte, a gente já estava contando que ia jogar com a Argentina no Maracanã, tomamos de 7 da Alemanha. Como é que é? Eu acho... Pensar no segundo sem matar o primeiro. Exatamente. Eu acho que é muito estranho esse Datafolha, até mesmo porque se comemora a subida do Aécio no segundo turno sem ele sair do chão. Se você pegar a pesquisa anterior da Datafolha, Está com 20. Está com 20, mesmo, não saiu do lugar. O Aécio não saiu do lugar. Os números ali que eu li, eu entendi o seguinte, que a Dilma ganha fatura essa no primeiro turno. Porque houve um esforço gigantesco por parte do Instituto para colocar todo mundo dentro da margem de erro de 1%, e lá tem 5 lá, que os caras que nunca atingiriam 1%, para justamente falar que dá empate técnico de 36 a 36. A soma de todos os candidatos da oposição dá 36 contra 36 da Dilma. Eu entendi diferente, eu entendi que a Dilma fatura essa, vai papar essa no primeiro turno. Eu acho que os números são forçados, acho que a questão do empate técnico é forçado nisso aí. Eu nunca vi isso de 5 candidatos com 1%. É a primeira vez que eu me deparo com a situação. Todo mundo arredondou para cima, entendeu? Tá forçado e o cenário que a gente vê nessa eleição é muito semelhante às eleições anteriores. Tanto da Dilma, mesmo indo para o eventual segundo turno, quanto as do Lula, o cenário é muito parecido, com uma vantagem, essa vez, que esse empate técnico é forçado antes de começar a campanha de televisão. Quando o governo, com todo o desgaste que teve anteriormente, ele pode tirar justamente na campanha. É porque a Dilma ela foi espancada, todo esse processo todo, ela tem o Vox Populi dá 41% para ela. Então você veja só, ela foi espancada, terrorismo, dizendo que o aeroporto não ia funcionar, não ia ter avião, não ia ter pista, não ia ter transporte, não ia ter estádio. Você está falando da Copa. É tudo isso. Tá. A presidente Dilma foi espancada nos últimos meses, desde o começo do ano, sem trégua por parte da mídia, né? E isso, mesmo assim, ela mantém a dianteira, né? Eu acho que começou o horário eleitoral, ela vai ter um crescimento, porque o PT, quem conhece, sabe que é um partido de chegada, de militância. Pois eu ia até perguntar para você o seguinte, há um contingente grande de eleitores ainda que não declaram voto. Indecisos, chamados indecisos. Perfeito. Né? Se esse contingente de eleitores indecisos se distribuir de uma maneira, mesmo que uniforme, um pouco mais para o Aécio, né, ou para o Eduardo Campos, um pouco vai ter que ir para a Dilma. E se isso acontecer, ela com 36 tem a chance de realmente faturar o primeiro turno. Fazer a eleição do primeiro turno. Agora, mais essa hoje que a Folha traz, essa questão da Fazenda. Pois eu não li essa notícia. Eu estava vindo para cá e eu vi e não entendi direito o que aconteceu. Qual é o moço construiu um aeroporto privado. O moço que você fala, o Aécio Neves, com dinheiro público, uma fazenda dele. Ele declarou essa fazenda no TSE. Na declaração de bens, só que hoje houve um corre-corre para desmentir, para dizer que a fazenda não pertence a ele. É um expediente bem estranho, né? Conseguir modificar a declaração. Mas ele era o governador de Minas Gerais quando construíram esse aeroporto lá? Pelo que eu entendi, sim, já
Sim, ele faz era algum governador tempo, de já Minas. era, Ele era governador de Minas já era quando governador. foi construído o aeroporto. Pois é, no âmbito de um processo eleitoral como esse, que impacto pode ter um negócio desse? Porque o eleitor, depois que começa a campanha, ele é meio que um árbitro de boxe, né? Ele não gosta de pancada abaixo da linha da cintura. O eleitor, historicamente, tem recusado essa pancadaria eleitoral, não gosta disso. Eu acho que ponto uma denúncia dessa? Eu acho que não surte efeito em termos de votos eleitorais, eu acho que não surte efeito. Acho que isso é uma questão jurídica e não vai ter uma reflexão direta na intenção de voto. Que quem não quer votar na Dilma não vai votar na Dilma, independentemente do Aécio ter o aeroporto na fazenda dele ou não. Eu acho diferente. Eu acho que essa denúncia, com todo o teor de escandaloso que é essa denúncia, eu acho que não tende a ter um efeito maior político, porque boa parte dos órgãos de imprensa já tem o lado, já escolheram já o Aécio como candidato, né? O Estadão, Folha, Veja, etc. Então eles tendem a minimizar. Eu acho que eles estão preparando algo mais pesado em cima do PT, e isso seria uma estratégia para dizer, olha, não só bate no PT, bate também no Aécio, no PSDB. Então eu acho que é algo montado, é um cenário. Porque teve coisas piores, como aquele helicóptero com meia tonelada de cocaína, que não deu absolutamente nada. Eu acho que os policiais federais estão respondendo, porque foram lá e aprenderam o helicóptero. Então é o seguinte, é um absurdo. É o pessoal que pode tudo, que faz tudo. Então eu acho que não vai dar em nada. A tendência é que a mídia esvazie isso, e um outro escândalo venha ocupar espaço nos próximos dias. E tem uma outra questão, né, que o que a gente viu no último de um ano para cá, que o eleitor revoltado contra os políticos em geral, ele já está com o conceito, com o estereótipo de que o político faz falcatrua, é ladrão. Então, a questão eleitoral ela vai ser decidida na conversa, na proposta de televisão mesmo. Acho que a questão da denúncia ela não vai interferir. Nós vamos chamar um breve intervalo, voltamos em seguida, daí vamos falar das eleições aqui no estado do Paraná. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Não saia daí e fique conosco. Voltamos aos estudos da CNT, da rede CNT, para a sequência do Jogo do Poder de hoje, com Ismael Moraes e Edson Fonseca. Bom, e o Paraná? Por que não tem pesquisa eleitoral no Paraná até agora? Eu acho que os candidatos têm que explicar isso, porque alguém não interessa. Eu acho que tem alguém comprando alguém nessa história. Eu não sei se todos os institutos estão sendo comprados para não divulgar, mas eu acho que alguma mutreta tem nesse negócio de não divulgar a pesquisa. Comprado, que você diz, é quando o instituto faz um contrato com a campanha do candidato. Isso, para não registrar a pesquisa, para não entrar na discussão local aqui do Paraná. Se você comparar com as eleições de 2012, por exemplo, aqui de Curitiba, por esse período do ano, choviam pesquisas, né? Várias pesquisas, de todo lado. E, estranhamente, num jogo maior, estadual, não tem nenhuma pesquisa registrada, né? Eu acho que esses institutos todos estão aí no bolso de alguém. Mas tem uma explicação no blog do Ismael de hoje, inclusive, que os próprios veículos de comunicação que normalmente contratam essas pesquisas, eles estão sem dinheiro. Uma pesquisa custa muito caro. Uma pesquisa hoje, para você contratar um pacote do Datafolha, é R$50 mil. O pacote ou uma pesquisa só? Não, um pacote. É mais, uma pesquisa estadual é mais cara. É mais cara. É mais cara. Eu acho que mais. Se você fizer pesquisa para todo o processo eleitoral com o Datafolha, você vai gastar R$1 milhão tranquilamente. Muito maior. Deve ser 50 mil, eu não estou enganado, deve ser a avulsa. É uma pesquisa. E os veículos de comunicação estão sem dinheiro para investir nisso aí. Talvez mais para frente eles resolvam arriscar um pouco. Mas eu acho que aí também é a estratégia da raposada, porque eu tendo assim, eu li alguns números, algumas pesquisas, e tendo a achar o seguinte, que está meio embolado a disputa do primeiro lugar, né? Mas eu vejo assim um cenário, Edson, muito parecido com o 2012 aqui de Curitiba, onde o candidato oficial ficou fora do segundo turno.
São os mesmos erros que o Dutti cometeu em 2012, de se meter na confusão lá do PMDB. O Beto Richa agora cometeu os mesmos erros. Foi entrar na confusão, no imbróglio lá do PMDB. Perdeu a eleição como perdeu o Dutti. E o que aconteceu? O Beto Richa ficou 1 ano desenhando na própria testa o alvo, né, para levar a pancada. E é isso que vai acontecer. Alguém tem dúvida do que o senador Roberto Requião vai bater no Beto de manhã, tarde e noite, durante a campanha? Agora já está fazendo, imagina no horário eleitoral. Então, o Beto chamou para si, chamou o cara para briga, né? E isso pode desconstruí-lo, né, durante todo o processo. O Requião é um meio black bloc da terceira idade, né? Então ele vai bater pesado, né? Então eu acho que pode ter um cenário, sim, do candidato oficial, né, ficar fora do segundo turno. E tem um outro... Olha, vários analistas já dizem isso por aí, que pode ter, sim, um cenário de Gleisi e Requião no segundo turno. Algo inédito. E tem um outro componente nisso tudo aí, que é a questão das redes sociais, que nem os analistas, nem os políticos estão sabendo trabalhar com essa ferramenta ainda. As redes sociais, elas têm uma influência decisiva, tanto que o Dutti ficou fora do segundo turno em função das redes sociais. Logo depois do debate da Record, houve uma avalanche de ativistas que levaram o Gustavo para cima. Mas voltando nessa questão ainda do segundo turno, da possibilidade do candidato oficial ficar fora do segundo turno, eu acho que, inclusive, diante desse cenário, é possível que o próprio Requião e a Gleisi meio que se acertem ali, se tolerem, porque eles vão ter que conviver daí no mesmo palanque com a Dilma, né? Sim. Porque me parece que na quinta-feira vai ter inauguração Você acha que tem chance do Requião assumir esse tipo de comportamento? Eles vão ter um comitê suprapartidário na quinta-feira. O doutor Rosinha vai lançar agora com o PT, da Dilma, que vai colocar todo mundo ali dentro que vota na Dilma. Vai estar lá o Bichama que voa, vai estar lá PDT, vai estar todo mundo. O doutor Rosinha, ele entra como um coordenador comitê Requião-Dilma. Ele veio fora do PT até. Então ele vai estar ali. Deve ser alguma mágoa dele, porque ele tinha a pretensão de ser candidato a senador. Não, é orientação não? de Brasília, Rochinha. A própria coordenação da campanha da Dilma tem orientado nas praças onde tem mais de um candidato do campo, né, a formarem esses comitês suprapartidários, né? Então daí eles vão já montando, já vão fazendo um arranjo já para o segundo turno, né? É agora e no segundo turno, né? O suprapartidário é para agora. Mas em relação ao governador, a imagem dele ainda está muito preservada. O governador tem um desempenho interessante ainda, apesar desses 3 anos e tanto de governo. Ele ainda, a imagem dele pessoal, né? Olha, para quem tinha 77%, né? Agora está correndo risco de aprovação, agora corre risco, estamos falando dele nem ir para o segundo turno, eu acho que está muito desgastado, é uma crise de imagem, né? Mas veja, o que vem à mente quando fala do governo de Beto Richa? PM empurrando... Eu estou me referindo não ao governo, à imagem, né? Porque o eleitor vota na pessoa. Sim. Né? A impressão que eu tenho é de que essa imagem do governador ainda é muito Ela está preservada de certa forma, e ele fez uma jogada inteligente, apesar da briga que foi chamar o Ricardo Barros, a mulher do Ricardo Barros, para ser vice dele. O Ricardo Barros, na prática. Na prática o Ricardo Barros. Por quê? Porque o Beto Richa, na eleição anterior, ganhou a eleição Curitiba e Londrina. Foram os municípios que deram a vitória para ele. Ele perdeu Curitiba. O Beto Richa perdeu. Com ele trazendo o Ricardo Barros, ele ganha Londrina e Maringá. Não é automático isso. Em Londrina e Maringá, hoje está muito dividido, não tem esse quadro, não é o mesmo. Né? Apesar de que vocês estão dizendo, eu acho que ela é uma bela candidata. Claro, a vice. sem dúvida. Ela tem asa própria, autonomia de voo, Sim. tem uma imagem própria, Sim, claro. Dependendo do Ricardo. Claro, sem dúvida. Eu acho que vice não ganha eleição. O vice pode
facilitar perder a eleição. Mas no caso ela agregou um grupo político importante. Acho que o vice tem que ser um cidadão ou uma cidadã que não atrapalhe, basicamente. Alguns poucos ajudam, mas a maioria, geralmente... Você acha que no caso dela, Maringá não vai... Não, porque é dividido lá. Tendo um não, porque a Maringá ali hoje tem outras forças que participam ali, são... do processo político. O NVR, que quase se elegeu, é uma presença política forte ali do PT, não é isso? O próprio PMDB tem lá o Humberto Crispim, o Grilo, o pessoal do PMDB lá. O PMDB se recompôs lá na cidade, então, e na região, que é mais importante, porque o fato novo é a candidatura do Requião, né, que bagunçou o coreto, né? Não se esperava a candidatura do Requião. O Palácio do Iguaçu achava que ia ser um fla-flu com a Gleisi Hoffmann. Eu queria falar sobre isso, mas eu vou ter que chamar mais um intervalo. E na volta a gente retoma o assunto por que o Requião se tornou candidato. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, nós voltamos para a sequência do Jogo do Poder de hoje. Retornamos ao Jogo do Poder, para dar a sequência hoje com Ismael Moraes e Edson Fonseca. Ismael, jornalista e blogueiro, e o Edson Fonseca do portal Jornale. Bom, vamos aprofundar um pouco essa questão do Requião aqui. De fato, o Palácio investiu no PMDB, a fim de fazer com que o PMDB, inclusive, foi ofertado ao PMDB a vice na chapa do governador Beto Richa. No final, isso não acabou dando certo. Eu cheguei a ouvir de deputado do PMDB que estava nesse processo apoiando o PMDB, a indicação do PMDB a vice do Beto Richa, de que ele não conseguiu controlar o pessoal das bases. Ele pessoalmente não queria candidatura própria, queria indicar o vice do Beto Richa, mas ele não conseguiu segurar a turma dos municípios, o PMDB das cidades onde ele tinha as bases. Esse foi um fenômeno visível, assim, vocês que acompanharam isso mais de perto, afinal de contas, isso foi o determinante para que o Requião se tornasse candidato a governador? Olha só, eu escrevi isso várias vezes lá, como que ia ser, tinha um script lá. Se alguém se lembrar ou bater lá no sistema de busca, lá no meu site, vai ver. Começou lá com aquela história lá que o Paulo Bernardo falou que o Beto Richa estava comprando terreno na Lua, né? Falou, olha, é difícil, porque os caras têm um acordo aqui nacional e tal, né? Então vai ser difícil apoiar o PSDB no Paraná. Começou por ali, mas o Palácio, ele repetiu os mesmos erros que o Dutti repetiu em 2012. São os mesmos atores e o mesmo repertório, né? O Dutti também buscou o apoio do PMDB. Sim, eram os deputados do PMDB que articulavam isso, né? Só que no diretório municipal, né? E levou como diria, uma sapecada, né? E agora também o Beto levou uma sapecada também. No mesmo cenário, os mesmos atores, não é isso? De deputados e tal. Um deputado governista falou para mim, pô, fomos enganados, né? Enfim, perderam um ano com o PMDB nessa articulação, nessa costura, Edson, né? E bateu na trave. Sim. Não, e tem que se dar o mérito da estratégia do Requião, que ele é um grande estrategista. Não chegou à toa, né? Acho que ele soube trabalhar muito bem nos municípios e o dia da convenção, então, foi uma festa. Quem foi na convenção do PMDB, ele fechou a frente da convenção. A bandeira é muito forte, a candidatura própria, né? Sim. Ele fechou a frente do clube e quem entrava no clube, nossa, 95% a 5%. Mas o Edson, a você, não surpreendeu o resultado da convenção, o número, a diferença que abriu pela candidatura própria? Claro que surpreendeu. Porque a avaliação que se tinha, de que vários deputados estavam envolvidos, diziam, olha, está resolvido. Rochinha, eu ganhei em aposta uma fábrica da Brahma, que todo mundo me ligava e falava, quero apostar que o Requião vai perder. Né? Eu falei, olha, acho que o Requião vai ganhar. Né? Então está aceita a aposta. E ganhei também jantar e almoço caro até 2022.
Todo dia. Deputado, secretário do Beto me ligava, olha, eu quero apostar um jantar caro com vinho. Eu apostei tudo, ganhei tudo. Agora, o que o Requião vai fazer na campanha, Edson? Queria conversar com você. O que o Requião vai fazer? Ele já foi 3 vezes governador, lógico, ele vai fazer muita comparação entre o governo dele e o governo, esse primeiro mandato do Beto Richa. Mas isso é suficiente? O eleitor vota em você pelo que você fez por ele? Eu sempre soube que o eleitor vota no candidato porque ele pode fazer. Né? O Requião ele tem uma estratégia muito semelhante ao do Getúlio Vargas, que é assim, do pai do povo. Eu vou lá, eu resolvo o seu problema. Na última eleição, qual era o problema do povo paranaense? Era o pedágio. Eu vou resolver esse problema do pedágio. Tá. Hoje, qual é o problema do povo paranaense? É segurança pública, talvez. Mas ele pega um mote que seja isso e é isso que ele vai trabalhar durante toda a campanha. Paralelamente, desconstruindo os adversários. Nisso ele é especialista. Acho que é simples assim. Ele vai pegar um ponto, como ele pegou o pedágio da última vez, e vai dizer, eu vou resolver o seu problema, Paraná. O próprio slogan, o nome da coligação, né? Paraná com governo, né? Ele sugere que o Paraná está sem comando, né? Então eu vou comandar essa máquina, né? Você acha que ele vai sair por aí? Vai. A tendência é também ele não bater como imaginam, né? Porque ele tem, como vocês sabem, muita coisa para mostrar. Então é mais para sustentar a imagem mesmo, né? Dessa que você falou, do cara que resolve, né? Que já fez, resolve, né? E tem também aquilo, vai comparar diretamente com o Beto, né? Quer dizer, qual o projeto, qual o programa que o Beto fez nesses 3 anos e meio? Tá, tudo bem, ele preservou a imagem dele, pessoal. Sim. E do governo, daí? Não tem pouco para mostrar. Pois é, e a Gleisi, como é que ela entra nesse A Gleisi eu processo? vejo ela, por enquanto, num discurso muito técnico, né? Ela está fazendo muitas reuniões para grupos fechados. Temáticos. Até agora. Temáticos, associação comercial. Ela tem privilegiado muito espaço na agenda dela para as mulheres. Agora, ela é de um partido, né, que tem chegada. Historicamente, o PT é um partido com muita chegada nas eleições. Me deu o caso da eleição do Arnes aqui para o Senado, quando ele era do PT, né? Do próprio Haddad, recentemente lá em São Paulo, mesmo com aquela saraivada toda de mensalão, 6 meses seguidos na TV, manhã, tarde e noite, rádio, TV, internet, o rapaz foi eleito lá o prefeito de São Paulo. Mas eu acho que a Gleisi vai ter uma... Agora, Por isso que eu acho que a tendência o Requião tem um eleitorado mais consolidado e a Gleisi tem como crescer. E eu acho que ela pode crescer em cima do eleitorado do Beto Richa. Essa não exposição, vamos chamar assim, dela nesse período pré-campanha, o que você atribui isso? Eu atribuo isso à própria resistência do eleitor paranaense, que é conservador, ao PT. O eleitor paranaense ele tem uma resistência ao PT histórica, né? E a Gleisi, diante de todo o pau que o governo federal, que a Dilma, o bombardeio em cima da Dilma, ela se preservou para não ficar junto nesse bombardeio e deixar para tocar a campanha a hora que... Não atrair para si o inimigo. E a tendência, Rocha, é que no horário eleitoral, que vai começar agora, dia 19, é que Requião e a Gleisi façam linha de ataque, né, para rebater eventuais ataques do governador. Somando os dois, eles vão ter o mesmo, talvez um pouco mais tempo do que o Beto Richa, né? Dá isso tudo? Dá. Acho que 3 do Requião, mais uns 5. Não, dá menos. Uns 7, dá né? menos. Não, dá menos. O Beto vai ter 11 minutos. Vai ter 11? Vai ter 11 minutos. Ele tem. Bem menos. Dá bem menos. Mas mesmo assim é tempo considerável, né? Vamos voltar para mais um intervalo. Eu quero voltar para perguntar para vocês como vocês acham que o Beto Richa tem que usar esse tempo de televisão durante a campanha eleitoral. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Jogo do Poder. Voltamos ao estudo da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com Ismael Moraes e Edson Fonseca. Bom, o governador Beto Richa tem 11 minutos de televisão.
4 anos de governo. Como é que você... Ele tem tanto tempo que ele pode dividir um pouco o tempo dele. 40% para falar mal dos adversários e... Você acredita que ele vai ingressar por essa estratégia de tentar, não atacar, mas pelo menos em algum nível desconstruir as candidaturas de oposição? Eu acho que sim, até porque ele está no ringue, né? Se ele entra no ringue e não luta, ele perde a luta. Né? Então eu parto desse pressuposto. Agora, ele vai ter tempo para discorrer sobre os programas que tem no governo, que fez, né? Eu não lembro de nenhum, sou honesto em dizer, mas se você lembrar até, né, eu acho que ele vai ter tempo suficiente de dizer quais foram os programas, o que fez e tal, porque do outro lado, né, vem a Gleisi com um cabedal de programas lá que ela fez, que ela gerenciou, que aconteceu, né, Minha Casa Minha Vida e tal, porque ela foi a gerente do governo federal da Dilma, né, ela foi ministra da Casa Civil. O Requião foi o governador 3 vezes. Então fez, segundo ele, 298 programas. Então é bastante coisa. Então ele vai ter tempo para discorrer sobre o que ele fez agora nesses 4 anos, né? E para ver se ele convence o eleitorado, ele vai ter tempo para convencer o eleitorado, se merece mais 4 anos, né? Bom, pela ótica do Ismael, ele acha que o Requião e a Gleisi vão traçar uma linha de ataque ao governador. Você acha que ele reage a isso? Eu acho que ele reage, mas de forma muito sutil. Ele não vai para o ataque ao confronto direto. Conhecendo o trabalho da equipe do Beto Rich, eles vão trabalhar muito em cima de números. Até isso que você falou dos programas do governo. Vão comparar números, sabe? E os números na cabeça do eleitor não significam muito pouco, tá? Mas você jogando isso numa propaganda eleitoral, olha, tantos mil, tantos milhões aqui e ali, isso dá um efeito que preserva a imagem dele. Então, quando ele for para o contra-ataque, com o Requião, por exemplo, ele vai usar o comparativo lá. Quando o Requião estava aqui, foram tantas indústrias. Quando eu fui governador, vieram tantas indústrias. Esse tipo de coisa que o Beto vai fazer. Ele vai usar muitos números na campanha dele. Vai usar esse comparativo para... Os números da economia do Paraná. Da economia do Paraná, justamente. Mesmo que sendo negativo, o eleitor, ou quem você está atingindo, né, o público, não consegue diferenciar se esse número é positivo ou negativo. Mas do outro lado também vai estar lá a oposição a ele, né, falando do tarifaço da Copel, da Sanepar, do Detran, né, aquelas viaturas sendo empurradas por bombeiro, por policial. Então tem tudo isso, né? É o contraponto, né? Vai ter, né, de uma forma sistemática também. Sim. Então e vai ser toda hora chamado ao desafio, né? Daí, governador, qual o programa que o senhor fez, tal, né? Nesses 3 anos e meio, né? Cite um, né? Porque até agora eu pedi para vocês aqui um programa, vocês não souberam me dizer. Você sabe o programa do governo, do Estado? Não, o governo tem insistido muito nessa tecla. São 2 coisas que o governo coloca muito na pauta. O desenvolvimento econômico do Paraná, a geração de emprego, atração de indústria. O governo investe muito nisso. E também na tese de que o governo foi discriminado pelo governo federal. Sim. Né? E teve mais dificuldade porque o dinheiro do governo federal não veio. Você acha que ele insiste nisso no programa eleitoral? Vai insistir bastante no programa eleitoral. Vai dizer que pisaram no tubo dele, sim. Vai até o fim, vai lembrar da questão... E responsabilizando diretamente, agora mais claramente, a Gleisi, porque antes eram os ministros do Paraná. Sim, né? Claro, agora a Gleisi. Agora vai ser a ministra Gleisi da Casa Civil que não deixou liberar dinheiro. Exatamente. Isso vai ocorrer no porque é o seguinte... Qual é o contra-argumento da Gleisi nessa história? Ela na verdade, é o seguinte, o Beto, ele espera no primeiro momento, a equipe dele, um confronto do Requião com a Gleisi, para sobrar daí ele... para correr tranquilamente. Mas, como eu disse aqui antes, eles já combinaram uma estratégia de ação conjunta. Vai ter até comitê suprapartidário, né? Dilma e Requião, a partir de quinta, me parece. Você acha que esse comitê aguenta uns 15 dias? Não, aguenta mais. O pessoal se gosta. Esse pessoal se gosta, Esse pessoal se gosta. Esse pessoal se gosta. Daí, e se merece, né? Então, daí eu acho que...
Eu acho que vai durar mais. Pode ser que dê alguma confusão no segundo turno, né? Como houve aqui do Gustavo Frutti e do Ratinho, né? Que era também a mesma estratégia, né? É o mesmo cenário também. Como é que você acha que vai ser o comportamento do Ratinho? Você falou, o comportamento do Ratinho em relação ao Requião. Porque o Requião foi o primeiro apoio que o Ratinho teve no segundo turno aqui em Curitiba. O Requião declarou no dia seguinte, que terminou o primeiro turno, ele declarou apoio ao Ratinho no segundo turno. Eu acho que o Ratinho vai cuidar da campanha dele, da bancada dele, porque ele sonha em presidir a Assembleia Legislativa. E ele, se ele eleger, como está falando que vai eleger até 10 deputados, 8, 9, sei lá, deputados, a bancada do PSC, ele é um forte candidato à Assembleia. Inclusive qualquer governador, até mesmo com o Requião. Se for eleito, e o Ratinho, ou o próprio Beto, ele tem poder de negociação, né? Então, ele é um nome, quanto mais ele ficar longe dessa confusão, melhor para ele. Não, e o Ratinho ele já deixou muito claro que ele quer fazer voo solo. Ele não quer ser vice de ninguém, ele pretende disputar a prefeitura de Curitiba novamente, na próxima. Ele quer fazer voo solo, a formação dessa bancada já é um embrião desse grupo político que ele pretende consolidar ele mesmo como liderança. E ele vai ficar longe da confusão, exatamente. E o interessante nesse cenário todo aqui, essa novidade do Requião candidato, é que provou que quando a água bate na bunda, o senador sabe nadar, né? Porque ligou para todos os delegados, visitou todas as cidades, falou com todo mundo e agora está mandando piscadelas lá para o Frutti. Falando que acha o Careca bonito. Né? Então, daí, ele já trabalha já com o cenário de meter um pé aqui em Curitiba, com mais força. Né? Então, mostrou que ele sabe nadar quando a água bate na bunda. Né? Agora, você acha que ele consegue reunificar o partido? Essa turma aí, Romanelli, Alexandre Cury, Reunifica. Sim, claro. O Reynolds. Já reunificou, tem um ou dois que estão ainda... O Reynolds, talvez que não, o Stefanes não, mas um e o outro o resto está com ele já. Já acertaram. Até porque precisam do voto dele para voltar para a Assembleia Legislativa. Já abandonaram o Beto, já. Precisam trabalhar junto, não tem como. Vai ter uma traição. Vão fingir que não abandonaram. Exatamente. Na prática estão operando junto. Aliás, na convenção, a maioria que estavam com o Beto estavam operando com o Requião também. Já. No Palácio Iguaçu, o discurso, só para vocês entenderem, era o seguinte: Beto, te amo. Só que na prática eles estavam operando com o Requião nos municípios, liberando as bases para eleger, para a convenção aprovar o nome do Requião, a candidatura própria, né, do Requião. Porque a conta é simples. O Requião fazendo, na pior das hipóteses, deu tudo errado a campanha dele, ele faz 30% dos votos. Tá? 30% são 3 milhões de votos. Ele faz uma bancada de 10 deputados no Paraná. No mínimo, faz 10. Então, para quem está hoje na Assembleia, quem é hoje deputado, o cenário não é ruim. É ótimo. O Requião... Com a candidatura do Requião, você acha que a chance da bancada do PMDB se reconduzida é grande? É grande. É maior do que se fosse com o Beto, eu te digo. Eu também acho isso. Porque se vai com um chapão grande, perde muito espaço para o PSDB, que vem com um candidato forte. O PMDB quase que com chapa pura, faz 10%. O Requião vai fazer 30%. Não faz menos que isso na eleição. E essa rejeição, para a gente fechar o programa aqui, essa rejeição que as pessoas vivem falando do Requião. Ele sempre teve rejeição alta, vai ter de novo. E foi governador 3 vezes, foi prefeito. Eu acho que isso não é o fundamento. A rejeição depois, na campanha, diminui, à medida que sobe a aprovação. Né? Eu acho que a rejeição pode... Eu acho que, além disso, a rejeição hoje... para todos os políticos, não é só para A ou B, é do PT. Pode pegar as pesquisas com os protestos dos black blocs aí e tal, em 2013,
2013, né? Junho de 2013, caiu na intenção de voto de aprovação o Fruit, caiu o Beto, caiu a Dilma. Todo mundo. Né? Então, a rejeição ela pode ser decisiva num segundo turno. Hein? Obrigado. Eu que agradeço. Por vocês terem vindo aqui. Vamos seguir em frente e vamos fazer outros bate-papos como esse durante o curso do processo eleitoral. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogopoderparaná.com.br e domingo que vem estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço a todos.